Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, analista CNP da Suno, e hoje eu vou te falar os 6 indicadores mais importantes na hora de analisar uma ação, um ativo, para você que analisa os seus próprios ativos da sua carteira. O primeiro indicador que eu vou comentar, eu acho que é o que mais as pessoas analisam, é o indicador preço sobre o lucro, tá? PL ou PI, né? É Price Earnings em inglês. Então, o PL, ele é um indicador muito importante porque ele é muito simples. Então, ele compara o preço da empresa com a lucratividade dela e vê quanto que você está pagando por aquele lucro, tá? Ele é um indicador muito bom, ele é muito prático, muito simples, e eu acho que ele é muito comparável, tá? Então, por isso, e todo mundo entende o que é lucro, não precisa ser um contador ou ter uma expertise, um conhecimento maior em contabilidade. Só que ele tem vários problemas, tá? E por isso que eu vou apresentar os demais. Eu acho que ele é um indicador simples, é um indicador bom para você bater o olho e entender, mas ele tem vários problemas. O primeiro deles é que o lucro ele é a última etapa da DRE. Então ele acaba sendo muito impactado por várias situações. Às vezes um fato não recorrente, seja positivo, seja negativo. Para empresas que não dão lucro, ele não funciona. Então empresas de tecnologia, principalmente que estão no estágio mais inicial, ele acaba não funcionando muito. Então, o PL é bom, mas tem que entender um pouco essas peculiaridades, tá? O segundo indicador é o P sobre VP, ou seja, o preço sobre dividido pelo patrimônio, valor patrimonial do ativo. Ele era um dos indicadores mais importantes na velha economia, principalmente. Ou seja, naquela economia focada na indústria, no parque fabril. Porque você conseguia analisar quanto está valendo aquele ativo sobre o patrimônio, né? Sobre o parque fabril. Então, se você vender todos os ativos, quanto você conseguiria embolsar, né? Então, a gente vê muitos ativos negociando abaixo do seu patrimônio, ou seja, abaixo do seu valor de liquidação. Então, eu gosto muito desse indicador P sobre VP, tá? Mas, por outro lado, ele também tem alguns defeitos. Por que quando eu iniciei a explicação, eu falei da velha economia? Porque quando a gente pega a nova economia, principalmente ações de tecnologia, a gente vai ver que o patrimônio dela, o patrimônio líquido, o valor mobilizado, não é tão significativo, tá? Então, por exemplo, a Uber. A Uber ela não precisa de um imobilizado muito grande. Ela presta um serviço. A mesma coisa com o Facebook, com o Google e várias outras empresas. Então, cada vez menos o imobilizado, né, o ativo lá, a parte fabril, a fábrica, é importante, mas sim o intangível, né, o know-how, os aplicativos, os softwares, etc. Então, esse é um defeito do P sobre VP. E ainda falando o terceiro indicador, aqui, ainda sobre valuation, que eu acho que valuation, eu separei 3 de valuation, porque entender o preço, entender quanto você paga, é uma das principais análises que você tem que fazer. É o indicador EV sobre EBITDA. O EV, ele é nada mais do que o valor de mercado mais o endividamento da empresa. Então, é quanto você realmente está pagando pelo todo da empresa. Porque às vezes você olha só o valor de mercado e às vezes ele está baixo, né? Então, quando você pega os outros, o preço ele sempre vai ser o valor de mercado. Só que às vezes a empresa está muito alavancada. E o PL, por exemplo, ele vai esconder essa alavancagem. Então, o EV, ele te traz o preço geral, né? O valor global da empresa. E o EBITDA, ele é um proxy da geração de caixa. Então, ele é muito melhor do que o lucro, porque ele vai te mostrar o operacional. O lucro, ele consegue ser camuflado para cima, às vezes até impactado para baixo. Mas o EBITDA é muito mais difícil de camuflar. Então, e além disso, quando você pega o EV/EBITDA, você consegue comparar empresas de outros países, de outras regiões, porque o lucro ele é afetado, por exemplo, pela alíquota do imposto. Então, se você calcular a PL de uma empresa com PL de outra, e elas terem alíquotas diferentes, é muito difícil você calcular. Agora, o EBITDA você vai conseguir,
porque ele é menos afetado por essas situações, tá? Então, eu gosto bastante desses 3 indicadores de valuation, tá? Agora, pensando um pouquinho em eficiência, o quarto indicador é a margem bruta. Então, a gente sabe que tem margem EBITDA, margem líquida, margem bruta. Por que eu gosto mais da margem bruta? Em primeiro lugar, porque ela vai mostrar a eficiência da empresa, tá? A margem líquida, assim como o lucro, ela é mais afetada por vários fatores. A margem bruta, ela vai lá e vai dizer o teu operacional. Então, se você é uma empresa que produz Coca-Cola, a margem bruta ela vai te mostrar qual que é a tua margem de produção. É quanto você gasta para produzir, para pagar matéria-prima, para pagar a fabricação. Então, se você tem uma margem bruta comprimida, você vai ver que todo o resto vai vir muito comprimido, vai operar, às vezes, margem líquida negativa. Agora, uma margem bruta alta, uma margem bruta gorda, ela significa que você tem vantagem competitiva no seu negócio. Significa que você tem um diferencial competitivo no seu negócio. Então, eu gosto bastante, tá? Então, margem bruta, o quarto indicador. O quinto indicador é fluxo de caixa operacional. Aqui eu acho que muitos investidores não conhecem, mas uma empresa boa, aquela que vai gerar valor para o seu acionista, é aquela que gera caixa, aquela que gera muito caixa. Então, os outros indicadores que eu falei até aqui, e até o EBITDA, lucro, valor patrimonial, EBITDA, eles podem ser distorcidos, tá? Eles podem, eventualmente, ter uma contabilidade mais agressiva. Não que seja fraude, algo do tipo, como aconteceu no Americanas, mas ele pode ser uma contabilidade mais agressiva, tá? Uma interpretação contábil mais agressiva e menos conservadora. Só que a geração de caixa ela não tem onde fugir. Então o lucro ele pode ser por alguns períodos inflados, mas a geração de caixa não, porque é efetivamente quanto que aquela operação gerou de caixa. Então a empresa pode dar lucro e queimar a caixa, tá? O lucro no longo prazo ele tende a se converter em caixa, só que ele tem um período de delay, tá? Então eu gosto de analisar a geração quando aquela empresa está gerando de caixa, tá? Ela gera caixa, ela queima caixa. Em geral, empresas que queimam caixa, independente do lucro ou não, elas são um problema, porque necessitam que o acionista fique sempre dando capital para a empresa, quando deveria ser o processo inverso. A empresa deveria remunerar o acionista, tá? E por último, o sexto indicador que eu gosto bastante é o dívida líquida sobre EBITDA. É um indicador de endividamento, de alavancagem. Então, ele vai pegar só a dívida líquida da empresa, que é a dívida bruta menos o caixa, e vai dividir pelo EBITDA, que é um proxy de geração de caixa. E vai entender quanto tempo, quantos anos de EBITDA vai gerar para você pagar a dívida líquida, tá? Ele é um indicador muito, muito usado e eu gosto muito dele, porque ele é um proxy, né? Ele vai te mostrar, cara, a empresa está muito alavancada, significa que ela vai ter um problema lá na frente, tá? Então, esses são os 6 principais indicadores para na hora de analisar uma ação. Eu sugiro que você olhe cada um deles no seu portfólio, vê se faz sentido ou não. Às vezes, com esse simples análise de 6 indicadores, desses 6 que eu mostrei, você vai conseguir tomar uma boa decisão no investimento. Obviamente, eles são indicadores, eles indicam, você tem que fazer uma análise mais completa, mas eles te dão boas pistas sobre boas empresas, tá? Gostou desse vídeo? Você analisa esses 6 indicadores antes de analisar uma empresa? Deixa nos seus comentários, tá? Até a próxima, pessoal.